Olá, comunidade 7 Arte. Hoje eu vou contar para você como eu pintei, como eu elaborei, como que eu criei este porta-incenso. Então ele é um porta-incenso de gesso, aqui é o lugar onde vai o incenso, né? E eu planejei a elaboração desse porta-incenso, ok? É claro que grande parte das etapas, elas vêm intuitivamente, elas vêm espontaneamente, né? Mas algumas coisas eu consigo planejar, como por exemplo, o padrão de cores eu consigo planejar, ou a cor que predomina, né? Eu consigo planejar, a base numérica eu consigo planejar. E eu fiz isso realmente planejadamente, né? Para que esse porta-incenso contenha as vibrações que eu quero, tá? Então eu vou explicar bem certinho, passo a passo, como que eu pintei, como que eu criei esse porta-incenso. Mas antes de falar disso, deixa eu te explicar o porquê que ele tem essa composição, essa constituição. Então vamos lá. A gente sabe que tanto a base numérica como as cores e também as formas presentes numa mandala, elas emanam as vibrações daquela mandala. Então elas condensam, né, as forças pensamento daqueles números, daquelas cores e daquelas formas contidas ali. Então, e isso vai estar toda essa forma pensamento vai estar sendo emanada na forma de vibrações, né, para o ambiente, para as pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, nós estamos constantemente recebendo essas vibrações energéticas de todos os corpos, né, sejam eles de seres vivos ou de objetos, né, não vivos. Então, a base numérica desse porta-incenso é a base numérica 7. E eu escolhi essa base numérica 7. Por quê? Porque o 7, ele contém vibrações místicas. Ele é considerado o número da ordem perfeita. Por quê? Porque ele contém, ou ele emana, né? Tanto as vibrações do número 3 como as vibrações do número 4, ok? O número 3, o ternário, ele tem a ver, ele está relacionado com a nossa elevação espiritual. E o quaternário está relacionado aqui com o plano material, com a materialidade. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa base numérica 7, ou quando a gente considera o 7, né, ele contém a vibração desses dois números de maneira equilibrada. Por isso que ele é considerado um número da ordem perfeita, por causa do equilíbrio que ele emana, tanto das vibrações espirituais como de vibrações materiais, ok? E o que essa mandala de base numérica 7 vai estimular? Então, resumidamente, vai estimular a fé, a caridade e a sabedoria. Tá? Mas aí a gente tem as características, os aspectos que são estimulados em cada um dos planos. Então, no plano material, o número 7 está relacionado com honras, com reconhecimento, com triunfo, com vitória, né? Então, é um número muito bacana. No plano espiritual, ele tem muita relação com o misticismo, com a aprendizagem, com a intuição que a gente pode desenvolver ao longo da nossa vida, né? No plano emocional, ele nos traz calma, estabilidade e introspecção. No plano energético, ele está relacionado com o amparo, com a proteção e com a inspiração. Entendeu? Bem bacana, né? Outra característica é a cor. Veja, ele tem o predomínio de cor laranja, né? Então, essa cor laranja, ela condensa características muito interessantes. A cor laranja condensa a criatividade, a intuição, novamente a intuição, né? A autoconsciência tem a ver aí com a nossa aprendizagem, né? No plano espiritual, a compreensão, a alegria, o bom humor, o movimento, o rejuvenescimento, a espontaneidade e também a sexualidade saudável e equilibrada, ok? Então, por isso que eu planejei esse porta-incenso no predomínio de cor laranja e com a base numérica 7. Só para você entender o que é a base numérica, talvez eu não tenha explicado no começo do vídeo, mas eu vou explicar agora. A base numérica é o número de divisões que a gente tem na mandala. Então, a gente vai dividir esse círculo em vários
várias partes iguais, de mesmo tamanho, né? Então, essa mandala foi dividida em 7. Então, desta forma, os elementos, eles vão aparecer, eles vão se repetir nessa mandala 7 vezes. Se você contar, você vai ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, essa é a base numérica por conta disso, dessa divisão que a gente faz na hora de desenhar o risco da mandala, tá? E a cor laranja foi a cor que eu escolhi porque realmente são essas características que eu queria estimular. E por que eu queria estimular essas características? Porque esse incensário eu fiz para deixar aqui no ateliê, tá? Então, ele me acompanha durante os meus trabalhos, enquanto eu pinto as minhas mandalas, eu sempre acendo um incenso, eu coloco um mantra, eu sempre, né? Eu gosto de fazer uma breve iniciação da pintura. Então, eu faço realmente uma introspecção, eu me silencio, eu tento me conectar, né, com a minha essência e, principalmente, eu ancoro as entidades espirituais que me acompanham, que me assistem, né? Todos nós temos entidades espirituais nos assistindo aqui no plano material. Então, eu faço esse ancoramento e, durante esse processo de ancoramento, eu acendo incenso, às vezes eu acendo uma velinha, enfim, depende do que vem de mensagem naquele momento, né? A gente recebe essas intuições e elas são mensagens pra gente, né? Pra gente conduzir aqui a nossa atividade, a nossa vida, o nosso cotidiano. A gente só precisa estar atento, né? Para entender, para captar essas intuições que a gente tem. E que são sempre, na maioria das vezes, né? São mensagens ou são recadinhos aí que a espiritualidade de luz que nos acompanha nos manda, nos envia. Então, vamos lá. Para você entender, eu vou colocar um vídeo para rodar, mas aí eu vou trocar aqui, ó, a tela. Então, eu vou ficar aqui no cantinho, né? E aí, com o mouse, eu consigo mostrar algumas coisas. Aqui, ó, você vai ver que tem pérolazinhas. Ó, deixa eu te mostrar, começar contando. Deixa eu botar o vídeo para rodar enquanto isso, né? E aí, veja só. Essas regiões aqui, ó, tá? Essas regiões aqui, ó lá, tá vendo? São meia esferas feitas da própria tinta em molde de silicone. Então, existem moldes de silicone para a gente fazer pedrinhas, pérolazinhas, né? Existe em forma de gota, enfim, de vários formatos. Então, eu peguei um molde de silicone de fazer essas pérolazinhas, de fazer gotinhas, né? E o que eu fiz? Eu utilizei apenas tinta. Então, eu coloquei a tinta e deixei secar por 24 horas. Depois de 24 horas, elas ficam durinhas, né? E aí, eu consigo, ó, tirar com a pinça, eu tiro com a pincinha e vou depois montando como se fosse realmente pérolazinhas compradas, né? Mas essas aqui são feitas da tinta. Por que eu prefiro fazer com a tinta? Porque aí eu faço exatamente da cor que eu quero, do formato que eu quero, né? E eu não preciso estar comprando cada vez que eu vou pintar uma mandala. E outra coisa é porque eu prefiro uma mandala com acabamento puramente de tinta do que com acabamento de plástico, né? Que aquelas pérolazinhas são de plástico. Outra coisa importante é que eu não utilizei, então, para montar essas perolazinhas, eu não utilizei resina. Dá para colocar uma mistura de resina e tinta para fazer essas perolazinhas. Então, dependendo do tipo de tinta, dependendo da marca de tinta, quando você coloca só a tinta na forminha de silicone, ela não vai endurecer. Ok? Nem você deixando muitos dias. Ela demora demais para endurecer e às vezes ela fica muito borrachenta. Então, quando isso acontece, dependendo da tinta, dá para colocar um pouquinho de resina. Que tipo de resina? Resina epóxi, ok? Dá para pôr um pouquinho de resina e aí você tem essa misturinha e aí vai ficar durinho. Essas aqui eu não coloquei porque eu já tinha testado essas tintas, né? E elas realmente funcionaram bem aqui. Então, veja, o que eu fiz aqui? Primeiro, lá no começo, eu esquematizei, eu elaborei um diagrama para essas pecinhas aqui, tá? Então, aí depois eu segui colando as pecinhas. Então, eu colei em cada um dos espaços. Veja que aqui, ó, você vai ter realmente a divisão em 7, né? Dessa mandala. E o que é importante na hora que a gente vai pintar a mandala? Aqueles elementos que vão estar em destaque, que vão aparecer com maior... que você bate o olho, a primeira coisa que você vê na mandala, eles precisam ser muito bem posicionados. Eles precisam estar exatamente
na posição exata. Então, aqui, por exemplo, ó, exatamente no centro de cada repartição dessa. Para quê? Para que você tenha realmente uma mandala muito simétrica, ok? Então, primeira coisa é definir os elementos principais e montar esses elementos principais da mandala. Seja aqui como eu fiz com pedrinhas ou pintando. Ok? Então, os elementos principais é a primeira coisa que a gente vai fazer na mandala, depois de você riscar a mandala. Eu fiz o risco aqui, então eu dividi ela em sete partes iguais. Eu fiz alguns círculos aqui para eu me basear na hora de colocar os elementos, né? E eu desenhei também essa pétala, tá vendo? Essa pétala aqui, ó, eu desenhei utilizando um recorte de papel, um papel um pouquinho mais duro, e que eu dobrei ele no meio, desenhei uma metade de uma pétala e depois eu recortei com ele dobradinho no meio. Por que dobradinho no meio? Porque aí eu vou saber onde é o centro dele, porque aí os dois lados vão ficar exatamente iguais, ok? Outra coisa importante, ó, então aqui eu utilizei uma técnica de cone, né? Então, eu utilizei, um papel celofane, um plastiquinho, né, semelhante ao papel celofane, com a tinta lá dentro. E aí, eu fiz esses contorninhos aqui. E depois, aquela tinta que eu vou usar com boleador, eu geralmente coloco nesses frasquinhos de plástico aqui, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Eles tampam muito bem, eles vedam muito bem. E às vezes, quando é necessário diluir a tinta, ou quando eu quero misturar duas cores, eles ajudam bastante nesse processo. E aí você não precisa estar com o frasco de tinta o tempo inteiro aberto, pegando diretamente do frasco, né? E também não precisa usar aquele... Ai, meu Deus. Tá na ponta da língua. Esse aqui, ó. Tá? O que é isso aqui mesmo? Godê. Gente, que falha. Esse é o godê, tá? Então, eu não preciso usar o godê. Claro que quando eu vou fazer alguma coisa rápida, que eu vou terminar no mesmo dia, eu uso o godê, né? Mas, quando eu faço um trabalho um pouco mais elaborado, que vai demorar um pouco mais de tempo, eu gosto de utilizar esses potinhos. Por quê? Porque se eu não termino no mesmo dia, o que muitas vezes acontece, eu posso tampar bem ele e guardar para continuar no dia seguinte, né? Principalmente se você faz uma mistura de tinta, para você garantir que você no dia seguinte tenha exatamente aquela cor que você usou no primeiro dia, né? Então, o que eu fiz primeiro? Eu pintei essa parte de cima aqui, ó, tá? Com as bolinhas. Depois eu pintei, tá vendo que essa parte aqui é uma elevação, né? É uma elevação. Eu pintei, então, com bolinhas e puxadinhos, né? Eu uso geralmente um palitinho de dentes de bambu, bem afiadinho. Os de bambu eu prefiro porque eles ficam mais tempo com a pontinha afiada e eles são mais fininhos, mais delicados do que o palitinho comum. Então, eu compro palito de dente de bambu para fazer esses puxadinhos aqui, ó, tá? E também para fazer aquelas micro bolinhas bem pequenininhas. Depois, em seguida, eu coloquei a tinta com o boleador, né, fazendo bolinhas. Eu quero que você perceba uma coisa. O boleador, a ponta do boleador, a gente não toca na peça, na superfície. Não precisa tocar. O que você vai encostar? Você encosta a tinta, ok? E aí, dependendo do tempo que você ficar encostando aquela tinta na superfície, a tinta vai escorrendo e aí você define aí o tamanho da bolinha, tá? E como ali, eu não sei se você tinha visto, mas estava borradinho. Quando borra, eu uso um cotonete, removo aquela tinta e faço de novo, tá? Se precisar cobrir de novo com o preto, cobre de novo com o preto. E aí a gente vai preenchendo. Depois eu gosto de colocar essas bolinhas aqui para preencher. Aqui eu tô mostrando para você a tinta Prisma. O rótulo ficou invertido, né? Mas é uma tinta que dá um acabamento um pouquinho diferente. É uma tinta da Pebel, eu não tenho ela aqui agora. É uma tinta da Pebel e que ela não é a base d'água, então ela tem um cheiro um pouco mais forte, né? E quando você coloca ela ali, essa aqui é a Prisma. Existe a Prisma, a Moon, existem outras variações. A Prisma, depois que você coloca ela ali, eu uso sempre numa superfície plana, né? Antes dela secar, enquanto ela está no processo de secagem, os pigmentos de tinta e de glitter que estão ali dentro, eles começam a se movimentar e depois no final você tem como se fosse um desenho. Deixa eu ver se você vai conseguir observar aqui, ó, tá vendo? Fica como se fosse um desenho. Talvez não fique tão claro, mas é bem legal a tinta Prisma, eu gosto bastante de utilizar. Ó, novamente eu utilizei o cone, né? E aí eu contornei aquele desenho. Então, primeiro eu fiz esses arcos,
pintei o centro, coloquei essa gotinha aqui, é gotinha de tinta mesmo, tá? Aí aqui eu coloquei com um puxadinho, né? Aí aqui eu preenchi com tinta prisma no formato de losango. E agora eu tô fazendo os contornos, tá vendo? Então, essa técnica do cone é muito interessante e ela nos permite tanto fazer contornos, como fazer inclusive essas pérolazinhas, tá? Bem gordinhas, assim, bem arredondadinhas, dá para fazer também com esse cone. É um cone de silicone. O pessoal usa muito esse cone aqui, um cone de silicone não, é de plástico, é de papel celofane ou de plástico mesmo de embalagem, tá? O pessoal usa para pintura em rena, né? Quem trabalha com uma tatuagem em rena usa muito esse. Ó, agora eu vou contornar a pétala, tá vendo? Novamente, essa tinta dourada, então, ela tá dentro de um pacotinho de plástico. Sabe aquele plástico de confeiteiro que ele coloca a cobertura de chocolate ali, depois ele vai desenhando? É aquilo ali, é a mesma técnica. Só que aqui ela tem a ponta bem fininha. O detalhe importante disso aqui é manter essa ponta sempre muito limpa. Tem que limpar bastante, tem que manter bem limpinha essa pontinha para que você tenha lá o risco bem certinho, né? Eu não fiz riscos muito fininhos, né? Dá para fazer mais fino, é só usar uma pontinha menor, né? Mais fininha. Ó, e aí agora eu vou fazer o preenchimento. Então, o preenchimento dessa parte aqui, ó, tá? Dessa partezinha aqui. Então, eu usei laranja. O laranja é o predomínio, né? Um laranja bem forte. E aí, depois, as gotinhas menores, eu usei um laranja um pouquinho mais escuro do que esse aqui. Pra deixar bem evidente esse, né? Ó, e aí, ó, agora eu tô com o palitinho de dente. Fazendo aquelas gotinhas de preenchimento interno aqui, ó. Aí, eu preencho todos esses espacinhos pretos, né? Isso, ó. E aí, eu vou preenchendo todas as pétalas, uma por uma, tá? Aqui, ó, pra colar esses elementos de tinta que eu fiz na forminha de silicone, eu utilizei a cola de EVA, tá? Por que eu utilizei a cola de EVA? Porque se você utilizar, por exemplo, o Super Bonder, aquelas colas rápidas, né, instantâneas, elas geralmente reagem com a tinta e ou mudam a cor, ou deixam muito duro, enfim, não fica um acabamento tão bonito, tá? Ou você pode usar a própria resina, ou até há quem use a própria tinta. Eu utilizei aquela colinha porque é uma colinha que não reage com esse plastiquinho, porque a tinta acrílica, depois que ela endurece, ela vira como se fosse um plastiquinho, só que ela é um pouquinho mais emborrachada, ela é um plástico não tão duro, né, mais maleável. Então, por isso que eu utilizei essa cola de EVA, porque ela não reage com esses produtos emborrachados, né, a gente usa em EVA e ela não reage. EVA e isopor dá para usar também, tá? Aí eu preenchi tudinho, ó, um por um, com o palitinho, bem bonitinho, né? Aí agora eu fiz algumas bolinhas aqui na parte interna, ó, bem pequenininhas também, para também preencher os espaços e, enfim, para dar a decoração, o acabamento, né? E depois eu fiz o contorno das pétalas. Então aqui, ó, este contorninho aqui, ó, tá? Esse contorninho aqui das pétalas eu fiz depois, né? E aí eu comecei com um laranja um pouco mais forte, quase um vermelho, que é essa primeira camada. Aí depois eu fui para um laranja médio e um laranja mais claro. Então aqui, ó, que são aqueles potinhos. Então eu peguei o mesmo laranja e fui misturando com outras cores, né? Então aqui é o laranja puro, aí depois aqui eu coloquei um pouquinho de vermelho, e aqui é o vermelho não, é um laranja bem forte, assim, quase vermelho. E aqui só o mais escuro. Então eu fiz assim, ó, o escuro e o claro. E aqui no meio eu coloquei uma mistura entre o escuro e o claro, para dar o meio termo, né? Para dar aquele tom assim médio entre o mais forte e o mais escuro e o mais claro. Bom, então vamos lá. E aí eu sigo fazendo toda esse preenchimento, esse contorno das pétalas, né? Que dá também um acabamento bem bonito no final. Ó, agora é o mais clarinho. Então, ele faz um degradê, né? Ele vai do escuro para o claro, mantendo ali a mesma cor. Eu gosto muito de usar esse tipo de padrão. Fica bem bacana, né? Dá um acabamento bem bonito,
tá? Outro detalhe bem importante que talvez eu não tenha falado, essas gotinhas pequenininhas que eu faço com o palitinho de dentes, o palitinho de dente, conforme você vai usando, a pontinha vai ficando mole. De tanto ficar molhadinho na tinta, né? Vai amolecendo aquela pontinha. Aí o que eu faço? Ou eu viro ele, ou eu troco de palito, tá? E aí eu vou trocando, né? Aí aqui, ó, eu fiz também os puxadinhos, eu também peguei um laranja mais forte, fui clareando, né? E depois eu preenchi com essas pérolazinhas aqui. E depois no final eu fiz toda a volta, tá? Tá vendo? Só que ali, ó, não vai aparecer, mas eu fiz aqui, ó, uma linhazinha. Se você olhar bem, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Se você olhar bem aqui na bordinha, aqui assim, ó, bem aqui assim. Não tô conseguindo mostrar. Aqui, ó, aqui talvez dê. Bem nessa bordinha aqui, ó, eu fiz um pontilhado de dourado, tá? Pra preencher, porque eu achei que ficou um vão preto, tá vendo que ficou um vão preto aqui, ó? Né? Ficou uma lacuna, aí eu preenchi todo isso aqui com bolinhas com pontinhos dourados. Na mesma técnica do cone, né? Com aquele conezinho, tá? E é isso. E aí nós temos aí o material pronto, né? Acabadinho. E aí eu coloquei o vídeo devagar para mostrar, mas eu só fui fazendo então as bolinhas aqui na parte de cima para dar um acabamento final, tá? É isso então. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado, né? E eu vou, conforme eu for pintando mais peças, eu vou produzindo mais vídeos como esse para postar para você já ir treinando, já ir entendendo algumas coisas, né? Sobre as técnicas e tal. Bom, eu acho que é isso então, e até a próxima.